Olá, meu nome é Mara Rubio Aparecida da Silva e juntamente com minha orientadora Fabiane Santana Previtali, nós iremos apresentar o trabalho intitulado Trabalho Docente na Era Digital, o Teletrabalho na Dimensão de Gênero. Temos como objetivo do artigo analisar discursivamente o trabalho docente na educação básica das mulheres professoras no ano de 2020 a 2022, no período da pandemia da Covid-19. Então, nós elencamos notícias e entrevistas com as professoras veiculadas nas mídias jornalísticas. Destaque, nós tivemos como metodologia a revisão de literatura, análise discursiva de Fairclough e análise de sequências discursivas. Durante a pandemia, nós tivemos o impacto social, as questões políticas e econômicas e a questão da relação da população mundial. O distanciamento social, como medida de prevenção de contágio pela Covid-19, o trabalho remoto como alternativa para executar parte de suas atividades, a emergência no trabalho remoto, o home office, sem tempo para os profissionais envolvidos nesse processo se planejarem. Tivemos, então, os impactos sofridos por essas professoras, como fatores emocionais, excesso de atividades que lhes causaram cansaço físico e mental, enfrentamento de doença entre si e outros familiares. Então, é o que vamos ver aqui nas nossas análises depois. Diante dessa perspectiva do trabalho mecanizado e do trabalho 4.0, que foi crescendo principalmente com a pandemia da Covid-19, o advento da indústria 4.0 na segunda metade do século XXI, ele tem levado às mutações e de diferentes formas, onde as pessoas que trabalham e vivem nesse trabalho precarizado, eles estão dentro de uma nova fase de hegemonia capitalista, dada a um profundo salto tecnológico no mundo produtivo, a partir dessas novas tecnologias de informação e comunicação que desenvolve nessas novas cadeias de valor e serviço, diretamente a partir dessa nova gestão pública, ou também chamado de gerencialismo, a partir do neoliberalismo que estamos vivendo recentemente. Então, essa disseminação das plataformas digitais e dos aplicativos, ela tem acelerado o fenômeno da uberização e tem trazido para esses debates sobre o impacto dessa plataformização desses trabalhadores. Então, foi surgindo novas alternativas no mercado de trabalho formal, como as plataformas digitais, e os trabalhos foram avançando com um discurso de flexibilidade e autogerenciamento. Então, com os autores que nós trouxemos aqui, Antunes 2018, a principal consequência desse novo momento de acumulação de informação digital foi sobre o comando do capital financeiro, que é o aparecimento de novo proletariado de serviços, novo proletariado de economia e de uma nova forma de labor. Então, mais qualificado, porém sem condições e mais precarização no trabalho e da vida dessas pessoas. Então, de acordo com o relatório internacional que nós trouxemos aqui, de 2020, que é o tempo da nossa análise, aproximadamente 2,7 bilhões de trabalhadores, representando cerca de 81% da força de trabalho no mundo, estavam sendo atingidos pela pandemia da Covid-19 e afetados pelo trabalho informal, com empregos mal remunerados e a baixa qualificação de uma proteção social. Então, por isso que nós discutimos aqui a questão do trabalho docente a partir da indústria 4.0, a partir dessas novas tecnologias de informação e comunicação que foram se adentrando a esse campo. Então, esses profissionais da docência, da educação básica, se inserem nesse contexto de forma particular, pois não são os principais responsáveis por essa formação da classe trabalhadora, assim são apenas mediadores desse processo de conhecimento, mas sujeitos ativos do processo educacional, que é a própria produção, como pontua Saviani dentro da praxis educativa e de onde os mesmos vivem o controle do saber docente. Então, diante desse controle, o trabalho docente tem seus objetivos e subjetivos, que se torna a peça fundamental para a reestruturação produtiva neoliberal da educação básica. Então, esse corpo docente na educação básica, como nós vimos nas nossas análises, ele é
majoritariamente feminino, né? Ele é correspondido a mais de 80% da força de trabalho, então ele tem 63% da força de trabalho na carreira docente com a idade de até 29 anos, na era feminina no Brasil. Então, como algumas autoras feministas trazem, como Frederici, Bhattacharya, elas trazem que esse momento foram impactados pelo aumento da jornada de trabalho e pela maior determinação do tempo em trabalho e o não trabalho, e o trabalho não remunerado, né? E a realização sobre o trabalho na esfera doméstica, o trabalho do cuidado da mulher nesse momento pandêmico. Então, trazendo essa questão da precarização docente, nós trouxemos aqui alguns jornais, né, e revistas que discutiram essas mídias com os discursos das professoras durante esse período pandêmico. Então, dentro dessa análise, nós tivemos alguns discursos que queríamos pontuar aqui agora. Diante da nossa análise discursiva, pontuando a partir de Fairclough, nós elencamos 5 dessas revistas onde pontua em alguma dessas análises. Uma das professoras pontua: ela acorda todos os dias às 6 da manhã e ainda tem os cuidados da casa com o filho pequeno, mas ainda o pior é a perda de vínculo com o aluno. Com relacionamento virtual não temos o vínculo afetivo e ainda assim dificulta o progresso deles. Outra professora pontua: eu tinha 2 aulas para preparar durante... Diante dessas análises, nós temos: ela acorda todos os dias às 6 da manhã e ainda tem os cuidados com a casa e o filho pequeno, mas diz que a pior parte é o vínculo com os alunos. Com relacionamento virtual, não temos vínculo afetivo e isso tem dificultado o progresso deles. A outra pontua: eu tinha 2 aulas para preparar no dia, no período da manhã e da tarde, e meu filho às vezes tinha que lidar com a minha condição de estar fisicamente em casa e ao mesmo tempo estar longe, dar conta de tudo. Entre o sentimento de impulsos, uma criança de 3 anos de idade, ele recorda do dia em que o filho, furioso, entrou no meio de uma conversa com seus alunos para deixar um recado em alto e bom som: a mamãe é minha. Então, tivemos esses discursos e, entre outros, como pontua esse, em relação à questão da burocratização e do controle do trabalho docente. São planejamentos, registros, postagens, reuniões, atendimentos, casa para cuidar, filha para orientar nas tarefas, 734 alunos para dar atendimento remoto. Aí ainda vem uns Zé Manés da vida para me dizer que o professor está em casa sem fazer nada. Então, nós pontuamos esses discursos para trazer as condições de trabalho docente vivido pelas professoras brasileiras. Então, as mulheres, principalmente as mães, as professoras que trabalhavam em seus respectivos lares, elas foram desproporcionalmente afetadas pelas condições trabalhistas, adversas decorrentes da pandemia. Então, essas tarefas adicionais, elas foram atribuídas às mães trabalhadoras, com o aumento da responsabilidade, o cuidado infantil, impôs mais as restrições ao tempo das mães. Então, essas questões, elas foram pontuadas principalmente pelas feministas marxistas, que pontuam, que é um quadro complementar que foi oferecido por essa discussão, A análise dessa classe trabalhadora, como argumenta as reproducionistas sociais, geralmente negligenciam a importância da esfera privada na criação de sustentação do sistema econômico capitalista, Então, desse ponto de vista, como pontua Frederici, a mais-valia não é mais extraída pelos capitalistas nos locais de trabalho, mas também em nossa casa, Onde as tarefas domésticas são cruciais para a reprodução de sua própria força de trabalho, como também pontua Braverman. Então, os trabalhadores, eles não nascem da terra para chegar ao mercado, Os trabalhadores não nascem da terra para chegar ao mercado frescos e pronto para vender sua força de trabalho ao capitalista, Dado que esse trabalho ele não remunerado, ele tem sido historicamente vivenciado por todas as pessoas e continua a ser realizado em grande parte por mulheres. Então, as teorias da reprodução social humana, elas trazem a questão da importância de tais visões como trabalho doméstico e as dimensões de gênero da produção capitalista, nessas experiências de mulheres dentro e fora do trabalho. Então, nós viemos aqui discutir essa perspectiva do trabalho docente a partir dessas análises, nessas 5 revistas,
onde elas pontuavam com o título, né? O desafio de ser mulher, mãe, professora durante a pandemia tem sido mais trabalhoso, a professora muda a rotina em casa. Então, com esses discursos, nós trouxemos essa reprodução, né, da reorganização do trabalho docente e da reestruturação produtiva. Aí nós discutimos aqui qual é o sentido do trabalho dessas mulheres, né, em meio a tantas demandas. Os discursos das mulheres nas entrevistas, né, nesses meios mediáticos, explicitou a precarização e a reestruturação do trabalho docente, né, sobre essa nova lógica do capital destrutivo, dando voz à intensificação e negativando o labor criativo e participativo desses sujeitos que exercem cidadania e criatividade. Muito obrigada.